povo, tudo bom? Estamos aqui nesse podcast aqui falar sobre um assunto muito legal. Queria chamar o nosso convidado, Christian, que ele vem aqui para a gente conhecer um pouco da vida dele. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, falar uma coisa com vocês. Nossa, que música linda, né? A primeiro hino que eles cantaram, eles falam assim: eu te não me abandonei por todas as vezes que caí. O Senhor, Ele não nos abandonou. Várias vezes estamos nessa caminhada e acontece de acontecer algumas coisas e caímos. Já aconteceu isso comigo, eu acredito que com muitas pessoas já aconteceu. Mas o tremendo é que Deus, Ele jamais nos abandonou. O Salmo 145:14 diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que se prostrarem. Ele levanta aquele que prostra, aquele que se dobra diante dele e se prostra. E ali, quando a gente realmente entrega o nosso caminho, Ele nos levanta. Quando realmente abrimos o nosso coração, Ele nos capacita e nos levanta. Christian, é um imenso prazer ter você aqui nesse podcast, né? Queria conhecer um pouco da tua história, da sua vida, um pouco do teu testemunho. Fica à vontade. Prazer todo meu estar aqui com vocês, né? Eu vi, de certa forma, esse projeto nascer, né, Nathalie? De perto, pude acompanhar um pouco dessa evolução que, em particular, está acontecendo na vida da Nathalie, reverberando e inundando nossa vida num todo, né? Mas falar de mim, assim, eu tenho uma trajetória já extensa aí como pastor. Hoje trabalho com terapia, através da psicanálise, né? Vivo já disso há 1 ano, especificamente. Mas a grande questão que me levou à saúde mental foram, primeiro, questões que eu via que o gabinete não era suficiente para atender. Nem tudo é espiritual. E isso já é um grande tabu, porque nós temos a tendência de colocar tudo na conta ou no diabo, ou de que alguma coisa na nossa vida não está errada, que Deus está nos punindo. Isso já muda um pouco a nossa perspectiva em relação a Deus, porque nós temos aquela tendência de vê-lo como alguém muito severo, um Deus que vai estar sempre te colocando contra a parede, te requerendo coisas, e não como um pai. É a grande questão que faz com que a nossa interpretação sobre esses assuntos, eu acho que fica um pouco bagunçada. Então, a nossa forma de ver a Deus, de como nós vemos Ele como pai, muda muito outras áreas da nossa vida também. E, a partir desses momentos em que eu tive de gabinete e outras situações que eu via que a fé não era o objeto em questão, que estava balançada e que desencadeava comportamentos, etc., eu comecei a despertar mais sobre esses assuntos. E houveram casos e casos, numa outra igreja onde eu congregava, em que pessoas que estavam ali com a sua fé inabalável, que estavam ali com a sua vida com Deus, que estavam ali mergulhados no Senhor, mas que ainda assim tinham questões que não conseguiam resolver. Ansiedade, depressão, enfim, e aí por diante, né? Então, foi algo que despertou no meu coração para trabalhar com saúde mental, trabalhar com psicanálise em particular, a partir desses momentos em particular, ao ver tudo isso, né? Pastor, como a sua vida? Você não nasceu num berço evangélico? Não. Então nunca contrário. foi passou pela sua cabeça chegar aonde você de se converter, começar como pastor, porque tudo começou sendo pastor, né? Que aí vem o cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas você viu que precisava de um plus, algo a mais para que tratassem, né? E aí você não nasceu num berço evangélico? Não, pelo contrário. Minha casa, a última coisa que era a proximidade com o evangelho. Minha avó, onde nós morávamos, ela tinha uns 35 anos no espiritismo. Nós crescemos, de certa forma, nesse ambiente. Eu, até os 8 anos, não morava aqui em Xerém, morava em Bom Sucesso. E lá nós perdemos meu pai, né? Tinha outros irmãos. E aí voltamos para cá, mas para esse ambiente em particular. Não tinha uma referência. Eu tinha uma avó aqui na Mantiqueira, que era do outro lado do meu pai, né? A mãe do meu pai, que orava muito por nós, daqui da Igreja Batista, na Mantiqueira. E, de certa forma, em alguns momentos eu ia para lá e recebia orações. Então, eu fui tendo um pouco de contato com isso através desse lado da família. Mas o meu nascimento foi nesse ambiente, que não era um ambiente cristão.
E aí, como você falou, eu venho, através disso, aos anos se passando, essas orações que aparentemente não tinham efeito e que eu não sabia nem que estava recebendo essas orações, mas essa avó que, de certa forma, me sustentava lá. Aí eu venho me converter aos 20 e poucos anos, mais ou menos, e começo a minha caminhada. Vou logo de imediato para o grupo de jovens, mas até esse momento, minha vida foi completamente fora do Evangelho. O menos provável daquela geração que era minha é de que eu me convertesse. Na verdade, outros se converteram antes e tal, começaram a se aproximar, mas eu ficava ainda resistente, né? Então, num belo dia, um amigo me convidou para ir num culto. Quando eu vi, eu já estava lá na frente aceitando Jesus, porque já tinha algumas informações lá atrás da minha avó, desse lado do meu pai, e tinha participado de algumas situações, dos embaixadores do rei e tal. Mas aquele culto em específico, eles precisaram, após aquele culto, fomos acampar dentro de uma mata, porque era carnaval. Então eles tinham medo de que eu de imediato, porque eu tinha prometido para eles, olha, quando o culto acabar eu vou para farra. Nem adianta me chamar, porque eu vou lá só para vocês pararem de me encher a paciência, mas depois eu vou sair, né? Mas aí esses amigos pegam e me levam para esse acampamento. Não, você não vai. Passamos o carnaval todo lá dentro. E aí começa a minha trajetória dentro do Evangelho, no grupo de jovens. Fui líder de jovens durante um tempo nessa igreja, Brasil para Cristo, lá no Café Torrado. Aí fui a diácono logo que casei. Pensa num pior diácono possível, era eu, porque não era o meu chamado, estar no lugar errado também. Aí veio ao presbitério, passo a dirigir uma igreja ali na rua onde é o Projeto Recomeçar. Eu era tão bom presbítero naquela época, a igreja virou até uma oficina hoje. Não é nem igreja mais de lá. E aí, enfim, aí vou para a sede de volta, né? Depois que mudou e vieram outros pastores para cá, fui consagrado. E depois de um tempo vim aqui para o Projeto Recomeçar. Né? Isso me lembrou muito até minha trajetória agora na igreja, né? Que às vezes a gente se cobra tanto. E vendo você falando hoje que prega, né? Faz essas coisas assim, você fala, gente, nem parece que foi tudo isso, que foi ruim nisso, que foi ruim naquilo, e aí... Só que Deus vai capacitando, né? E aí eu tô me identificando real com isso. Sabe o que eu vejo muita similaridade nesse sentido, no meu e no seu chamado? É se dispor, sem saber fazer, fazendo aos trancos e barrancos, mas vai e coloca a mão no negócio para poder fazer. Não esperar ficar perfeito, ficar pronto. Eu acho que o grande lance do Evangelho é isso, não é você estar totalmente excelente, com o melhor equipamento, com a melhor câmera, com a melhor pregação, com a melhor teologia. É fazer dentro da sua capacidade, daquilo que você já tem na mão. É o grande diferencial, que aí você vai destravando outras áreas, vai adquirindo outras ferramentas espirituais, e aí, inevitavelmente, vai sendo mais contundente contra as trevas. Mas, se você fica só acuado, olhando para aquilo que você não tem, e não usando o que você já tem, é inevitável que a coisa não anda, né? É porque, querendo ou não, a gente, na verdade, assim, eu tenho muita trava quando chega de falar do Evangelho, né? Não só do Evangelho, na verdade, na escola, assim, quando tinha que apresentar um trabalho, assim, quando eu via, assim, então eu sempre tive aquele medo de pessoa, sempre fui travada. Minha irmã me conhece, assim, eu sempre fui muito de ficar em casa. Por exemplo, até hoje minha vida é trabalho, treino, e casa, igreja e casa, eu sou muito... E tem pessoas assim, quando eu fui, igual eu falei, eu fui criado praticamente na igreja batista, então eu nunca tive oportunidade. Aí quando eu fui para outra igreja, na Crescer, já chegou lá, um dia eu estava sentado lá, o pastor pediu para você subir lá e orar. Imagina, assim, e subia tremendo. Então, assim, o chamado, ele vai ardendo no coração. Deus começa a falar o que ele quer com você. Só que é bom sempre ter pessoas que te ajudam nessa trajetória, né? E o senhor falando um pouco que virou diácono, tu conheceu a sua esposa, foi na igreja, como que é assim, tu tem filhos, como que é a sua vida? Ou tu já conhecia ela antes da sua vida? Sim, minha esposa, ela tinha 11 e eu tinha 15. Eu trabalhava num determinado lugar e ela vinha para casa da tia, que era próxima, e ali a gente começou a se conhecer, né? E a nossa trajetória junto já desde essa época já. Então, eu brinco muito com ela, que ela ficava na rua esperando eu passar, né? Ela vai estar vendo, vai estar irritada comigo quando chegar em casa. Para me paquerar lá já, mas é... E aí, enfim, hoje a gente já tem essa trajetória juntos, temos um casal de filhos, João Vitor e a Rebeca. Ela tem 17, ele tem 21. Né? Hoje já estão, o Vitor principalmente, já está praticamente resolvido na vida, a Rebeca ainda está nessa transição ainda. Né? Legal.
o senhor falando a respeito de que tem pessoas que têm fé, mas assim, de vez em quando tem depressão, não é nem sempre a depressão tem ligado à fé. Eu estava lendo hoje o Salmo 38, Davi, né, nos seus dias, falou, né, assim, no Salmo 38, e começa a falar aqui no versículo 4, a minha culpa me afoga, são como fardo pesado e insuportável. Aí no 6 diz, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Aí aqui já no 17, estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Aqui em si, é algum pecado que ele cometeu, que ali, ele conhecendo, acredito em tendo intimidade muito com Deus, aquilo acabou angustiando ele, né? Ele entrou em uma certa depressão. E existe muito isso, assim, porque, tô falando da minha parte, quando acontece algo comigo que eu conheço a palavra e aquilo eu faço, que eu sei que é contra a vontade de Deus, aquilo gera uma angústia que parece que não tem fim, parece que é uma coisa, assim, chega a ser insuportável aguentar. Entendeu? Então, aí como que concilia a fé, a pessoa entender, pô, a depressão, será que é falta de fé? Será que é excesso de fé? Como que a pessoa consegue conciliar isso? Deixa eu só deixar aqui, ele falando dele assim, a ponto de, muitas das vezes, ele fugir, não ir para a igreja, quando ele não estava nessas coisas, eu sempre falo para ele, quando você está triste, eu estava angustiado, normalmente a pessoa fala, cara, Deus deve falar para você, você é o filho que não me dá trabalho, porque as pessoas normalmente correm na dor para Deus, né? E eu cansei de falar para ele, cara, tu tá passando por isso, tu tem que ir. Ele não, ele sofria. Eu me envergonho de Deus. Isso aí, ele se envergonha de Deus. Eu não consigo, quando eu faço, Senhor, me bloqueio, assim... Aí o que eu faço? Quando eu tenho um pouquinho de força, eu me prostro diante dele, aí quando eu começo a conversar, aquilo sai, né? Consigo sair. Mas, assim, eu tenho vergonha das coisas que eu faço. Não é julgando as pessoas, mas, assim, de vez em quando vejo alguns pastores que estão na mídia que faz isso e depois de vez que 10 anos o cara consegue, eu fico admirado, porque uma coisinha que, se eu xingar do nada, eu fico envergonhado comigo, ao ponto de me entristecer. E eu falava pra ele assim, cara, você é o único filho de Deus que quando tá triste com alguma coisa, não, vamos esconder. Os outros falam, quando tá triste é que os outros procuram, quando tá precisando de alguma coisa é que os outros procuram. E é exatamente isso, ele fica envergonhado, ele não vai, ele não faz. E isso muitas pessoas algumas pessoas, eu já ouvi até falar que age como ele, por isso que eu até quis tocar nesse assunto. Muitas pessoas acontece isso, eles acabam, ao invés de ir para Deus, eles se afastam por vergonha, porque achando que Deus vai, né? Eu vejo isso como, agora não como terapeuta, como pastor realmente, a parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo é isso. O filho que fica tem vergonha de estar diante desse pai. Diferente do filho que vai. Não estou fazendo uma apologia aí, mas o fato é, esse que volta com anel, com sandália, com capa, com todas as regalias e com uma grande festa. Por quê? Deus ele não tem, obviamente, prazer no nosso pecado, mas ele tem prazer no nosso arrependimento. Nosso coração é quebrantado, a Bíblia diz que ele não rejeita. Mas esse sentimento, de certa forma, é ruim porque ele não permite que o comportamento se estabeleça. Essa sensação, mas uma vez que o meu coração está totalmente arrependido e eu confesso diante de Deus aquilo, eu tenho que me sentir de novo um filho que tem direitos, que pode ser acolhido. A Bíblia fala em Hebreus que devemos entrar com autoridade na presença de Deus, no sentido de que não existem protocolos na sala do meu pai, por exemplo, do escritório do meu pai. Eu não posso chegar lá como um funcionário que tem que marcar a hora com uma secretária para que eu possa ser recebido. E a estrutura da igreja hoje, em muitos lugares, é basicamente assim. Por exemplo, você chega para mim com uma demanda, pastor, eu queria que o senhor orasse por isso, isso e isso por mim e tal, não sei o quê. É claro que existe uma autoridade sobre a minha vida pastoral e etc. Só que aí você está me usando como se fosse a secretária que precisa de abrir, então, um protocolo para que o dono da sala possa ouvir aquela demanda e aí, então, atender. Sendo que você, como filho, pode bater na porta direto. Estou entrando na casa do meu pai para poder falar com ele. Estou entrando na sala do meu pai. Então, é esse tipo de sentimento de filho que nós precisamos desenvolver mais.
Porque a nossa família sempre vai ser, de certa forma, uma relação direta com essa percepção que nós temos como Deus, principalmente o nosso pai. Então, eu tive dificuldades com isso, porque quando meu pai morre com 8 anos, eu perco essa referência de paternidade. E eu passei durante anos e anos da minha vida procurando em lugares e pessoas essa paternidade, a ponto até de me sujeitar em situações dentro do Evangelho de uma forma que não era o Espírito que estava mandando que fosse feito aquilo, por exemplo, um projeto, uma missão, uma visão e etc. Porque eu queria me sentir acolhido como filho, sendo que a minha paternidade ela não precisa ser desenvolvida a partir somente dos pais dessa terra, mas o próprio Deus nos dá essa referência. Então, uma vez que eu entendo como ser filho, eu tenho condições de ser um pai melhor para o meu filho e dar a ele uma referência de qual é a paternidade de Deus. O que precisa, João, nesse caso, é exatamente a sua percepção mudar quanto a quem Deus é para você. Como ele se porta diante de você, diante de todo e qualquer pecado. Não existe um pequeno ou um grande. Todos são pecados, independente da grandiosidade do seu pecado. A Bíblia vai falar em Colossenses que toda cédula de dívida está pregada no madeiro contra nós. Toda cédula de dívida. É como se o diabo tivesse lá um papel a seu respeito. Olha, tem aqui uma cédula de dívida. O João fez isso, isso e isso. Está aqui na minha mão. Antes mesmo de você cometer esse pecado que ele tem anotado lá, Jesus já foi lá, arrancou e cravou no madeiro. Então, os seus pecados já estão perdoados. E essa sensação é que é difícil da gente entender, porque a gente não se perdoa. Né? O que você tinha perguntado mesmo? Do quê? Porque entrou em outra coisa. Isso é bom, tá vendo, gente? Isso é ao vivo, isso é um podcast que vem as coisas assim, que ele tinha perguntado como separar a fé da depressão, Sim, né? Igual aconteceu com o Davi, é igual, né? isso aí. Porque acontece, tem pessoas que acham assim que eles têm fé, tá cerçado na igreja, como ele falou, só que tem pessoas que têm uma ansiedade extrema, tem depressão, não conseguem sair de quarto, aí eles não sabem, diferenciar, pô, será que eu tô assim porque eu tô com fé ou não, eu perdi a fé e por isso que eu tô assim, isso é um castigo de Deus, e de vez em quando não, somos humanos, temos ansiedade, temos tristezas, isso são sentimentos que vêm pra gente. Sim. É normal de acontecer, você se irar, você ter ansiedade, são sentimentos que, na verdade, sentimentos não tem como controlar. Não. Tem como você tentar amenizar, esconder, né? E tentar esconder uma ansiedade, na hora que tu sentir uma raiva, de vez de você gritar, de vez de você se esconde, se fica no canto, então você tem como, mas não tem como você parar de sentir. Sim. Isso não existe. Até porque a ansiedade é um instinto de sobrevivência. Uhum. Primeira coisa que a gente tem que entender o que é transtorno e o que já existe em nós. Uhum. Depressão também é um transtorno. Transtorno de ansiedade generalizada também é um transtorno, como o próprio nome propõe. A ansiedade, o que ela é? Existe algo no nosso cérebro, só para a gente poder entender de a grosso modo, que é uma amígdala que se comunica com o hipotálamo, que por sua vez vai disparar no nosso organismo, diante de situações de luta ou fuga, adrenalina e cortisol. Isso vai fazer com que o nosso corpo tome aquele choque de energia para fuga ou para luta. Por que isso? Desde que nós fomos constituídos, desde lá dos primórdios, etc., nós precisávamos disso para caçar, com instintos de sobrevivência, para fugir de animais perigosos, etc. Só que a nossa vida hoje é dentro de uma metrópole, nós não precisamos mais disso. Mas isso está na constituição do nosso cérebro. Então, por que é algo que é natural, é fisiológico? Para que, porventura, se você estiver diante de uma situação de risco, você hoje em dia, mesmo que não seja um animal que você esteja fugindo, mas um bandido ou uma situação de fuga, vai atravessar uma rua com carros com muita velocidade, de imediato o teu organismo já vai começar a entender, opa, tem um perigo aqui. Então eu preciso me preparar para esse perigo. E aí você pode perceber que em momentos como esse, você sente até um certo gelo na barriga, né? Sim, sim. E por isso muita gente faz as coisas por impulso, né? Exato. Que as pessoas falam assim, ai, poxa, aquele cara atacou um bandido, por exemplo. Ele não faria isso normalmente. Não, sem isso ativado nele, ele não teria essa reação. Tem horas que a gente é dominado realmente por isso e quando você percebe, já fez. Então, tudo é antecipar esses movimentos diante da situação para que você não tome uma atitude ríspida como essa. Sim, sim. Já na questão da depressão, por exemplo, ela também é um transtorno. E aí nós temos que entender o que é luto, o que é tristeza e o que é depressão.
No texto que você lê, Davi fala do momento em que ele está em pecado, em que o filho dele morre por conta do pecado que ele cometeu. Então ele está em luto e em tristeza profunda. Você pode notar que no decorrer da história, em que ele comete esse pecado, ele manda o seu general para frente da guerra para morrer, para ficar com a esposa dele, e etc., como nós conhecemos a história. Sim. Quando ele termina o luto da criança, Davi ele vai tirar aquele pano de saco de cima da sua cabeça. E ele começa dali por diante uma nova etapa. Então, nesse ponto não era uma depressão, era um luto. Entender essa diferença também é fundamental, porque tem situações na nossa vida, como você colocou, poxa, eu fico constrangido diante de Deus com pecado. É uma tristeza. Agora, uma vez que isso perdure, pode se transformar numa depressão. Uma vez que o luto não é encerrado, quando alguém morre, a gente perde alguém na nossa vida, e, por exemplo, tem muitos casos onde temos muitas questões a resolver com aquele que morreu, a pessoa fica presa naquele ciclo e não consegue finalizar aquele luto. Então, isso pode também desencadear uma depressão, que é um transtorno e não um sentimento comum do dia a dia. Entender isso é fundamental. O que é transtorno e o que é uma emoção que a própria lida do dia a dia pode nos trazer. É uma diferença, é uma grande diferença entre depressão e aquele transtorno, aquela coisa que a pessoa está sentindo. Exato. Tem pessoas, por exemplo, que ficam anos e anos de depressão. Depressão, tu já viu a cura de uma depressão assim profunda? Já viu assim? Já. Tem casos que você tem que ter, além do acompanhamento com medicação, terapia, mudar o ambiente daquela pessoa, orientar para que as coisas possam ter um outro significado, né? Sim. A depressão, ela pode vir um exemplo de um caso de criança? Porque eu vi um testemunho de uma pessoa falando assim, que o pai dele e a mãe dele foram para os Estados Unidos para trabalhar. Certo. Né? E falou assim, papai e mamãe vai trabalhar. E abandonaram ele. Sim. Ele cresceu com aquilo na cabeça. Aí falou, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um avião, quando eu tiver carro, quando eu tiver tudo isso, eu vou ser feliz. Ele cresceu com a mentalidade disso que os pais falou. Ele falou que quando ele conseguiu todos esses objetivos, o vazio ainda estava. Aí ele não sabia, mas isso aqui ia me fazer feliz. Pensou que o dinheiro ia fazer feliz, talvez pela ação do pai e da mãe de um abandono, e também que as pessoas pensam que dinheiro traz a felicidade. Exato. Mas existem muitas pessoas que são milionárias e têm aquilo. Aí ele falou que só conseguiu aquele vazio depois que ele conheceu a Deus. Sim. Que aquilo tirou em si a depressão dele. Sim, né? Sim. É uma história muito... E existem casos também que até mesmo após a conversão, o indivíduo ainda fica preso nesse estado enlutado e depressivo, né? Porque voltando àquele ponto que nós falamos, quando nós não conseguimos identificar Deus como Pai, continuamos vendo Deus somente como sendo servos dele, ele não consegue também ressignificar essa etapa. Então ele vai estar servindo a Deus, vai estar convertido, mas esse indivíduo que você relata, ele conecta o abandono desse pai e o acolhimento desse Deus como Pai. Então ele consegue transferir para Deus essa paternidade. E aí ele consegue substituir, vamos dizer assim, esse buraco que estava lá com a presença de Deus na vida dele. Agora, quando você não consegue fazer essa conexão com esse Deus que é Pai, você também vai ficar perdido dentro da igreja. E aí não é uma questão de fé, o cara já entendeu. Só que a forma que ele entende Deus ainda não é aquela que ele precisa para que aquele transtorno seja resolvido. Então, há as duas questões. Você pode converter em muitos momentos e não resolver, como pode se converter e resolver. Mas também não tem uma diferença entre fé e conhecer a Deus? Porque fé, a princípio, tem um monte de fé espalhada, mas assim, o conhecimento e ter aquela intimidade é um pouco diferente. Sim. Completamente. Porque a Bíblia vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Sim. Isso é abrangente demais, porque se você não direcionar o que você espera e o que você quer ver, você deposita fé em qualquer coisa. Tem pessoa que vai depositar fé numa caneca. E que aquilo ali, existe o efeito placebo que vai acontecer através daquele desejo, daquela coisa e tal. E a pessoa começa a conectar tudo a que essa caneca resolveu para mim. Então também é um tipo de fé. Sim. Como existe uma pluralidade muito grande de religiões e de deuses, por assim dizer, que também tem o mesmo exercício de fé. Então, e que em dados momentos, assim, até pessoas que estão nos assistindo que não são cristãs, e que elas também vão ter essa questão da paternidade resolvida.
mesmo que não seja na nossa fé, porque não é uma questão somente de uma fé fundamentada, isso estou falando terapeuticamente, não biblicamente, tá? Para ficar bem claro em relação a isso. Não está fundamentado única e exclusivamente na fé no Deus que professamos. Sim. Está fundamentado numa fé que possa substituir esse pai, por exemplo. Esse vazio. Esse vazio que está na vida dessa pessoa. Né? Então, aquilo naquele ponto é terapêutico. Se vai levar para a vida eterna, é uma outra história. Isso aí. Entendi. Questões terapêuticas são outras Sobre questões. a diferença de depressão para ansiedade, para que as pessoas venham entender e saber a diferença, que às vezes muita gente confundiram por muito tempo a diferença de depressão e ansiedade. Você poderia explicar um pouco para a gente qual é a diferença? Tá, vamos começar por que é fisiológico, que é a própria ansiedade, que é algo que nós já temos, né, inato. Ela é necessária, como eu disse, para a nossa sobrevivência. Então, todos nós temos um pouco de ansiedade. Todos sem exceção. Por exemplo, amanhã eu tenho uma prova importante, uma hipótese. De imediato, eu vou ficar ansioso por conta daquela prova. Posso perder o meu sono por conta daquilo, etc. E tal. Quando você tem um transtorno de ansiedade, você não desliga esse alerta. É um alerta contínuo. Você não consegue relaxar, a pessoa deita, mas ela está... Já percebeu em dias que você deita a cabeça no travesseiro e tua cabeça continua funcionando, seu corpo dorme, o corpo dorme, mas a cabeça trabalha. Aí. Você está num estado de ansiedade ali intenso, que pode ou não perdurar e aí se transformar num transtorno de ansiedade generalizada. A depressão, ela é algo que acontece, uma desarmonia no nosso cérebro, que tira o desejo de viver. Transforma a pessoa num indivíduo que ela não é. Ela começa a se sentir sem motivação para nada, para comer, para vestir, para aparência física. A depressão ela vai enclausurar esse indivíduo e deixar ele mais letárgico. Ele vai ficar bem mais para baixo, ele vai ficar bem mais introspectivo, geralmente não quer sair de casa, não quer ver ninguém, não quer falar. Ele é refém desses pensamentos que estão sendo produzidos pela própria mente, que vão, de uma certa forma, colocá-lo para baixo a cada vez mais. O ansioso não, ele está eufórico, ele fica em estado de alerta o tempo todo. O transtorno de ansiedade, ele fica com um batimento cardíaco acelerado, ele fica ofegante, ele vai ter coceira no corpo, queda de cabelo. Tem muita gente que fala que eu perdi por ansiedade. Mas, enfim. Então, são coisas diferentes nesse tipo de comportamento. A depressão, a grosso modo, ela vai jogar o indivíduo para baixo. A ansiedade, né, vai deixar esse cara mais acelerado, né, em dados momentos. E quando a pessoa pode dizer assim, cara, um alerta para que a pessoa fale assim, eu estou começando, porque eu já vi pessoas falando assim, quando eu vi, eu já estava de cama. Certo. Ou seja, você não fica de cama de um dia para o outro. Tipo, entrou numa crise de depressão, aí quando passa 5 anos, quando eu vi, aí você pergunta para a pessoa assim, quando que você começou? Não sei, quando eu vi, eu já estava de cama. Não soube como chegou aquele estágio. Como que isso pode... Eita, olha a pessoa. Isso é ansiedade, ó. Como que isso pode acontecer? A pessoa não reparar. Foi falta de conhecimento? Hoje está mais, assim, a pessoa está mais alerta? Ou realmente vem coisas pra gente que a gente não acredita e quando vê já foi? Eu acho que, assim, uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi essa consciência mais clara em relação à saúde emocional, né? O fato de termos ficado enclausurados, presos e tal, começou a desencadear isso com muita intensidade. Hoje não é falado com tanta clareza sobre isso, nem nos púlpitos, nem existem matérias como é hoje, era antes da pandemia. Então ela nos trouxe isso de certa forma. Agora, você perceber isso é uma linha muito tênue também. Você tem que perceber quando isso está se estendendo demais. Dificilmente a análise desse estender-se é da pessoa que está presa no ciclo. Geralmente é uma esposa, é um pai, uma mãe, que vai te dar um pouco mais de percepção com relação a isso. Só que a depressão, a pessoa não quer ouvir o outro. Ela quer viver aquilo ali. Ela quer ficar presa naquele ciclo ali. Porque e ela acha que vai passar? Ela tem nisso ou não? Ou ela não quer que passe? Sim, ou outros ela não quer que passe. Não dá para a gente poder rotular... Porque cada indivíduo é subjetivo. Cada um vai ter uma leitura daquele mesmo ponto. Então, assim, a gente vê alguns conceitos, mas na grande realidade, cada um vai ter uma leitura. Tem gente que está rindo e está em depressão.
Tem gente que está agindo, fazendo as coisas no dia a dia e está em estado de depressão. Porque ele vai passando por cima daquilo, achando que as coisas vão resolver com uma outra atividade. E ele vai se ocupando de coisas enquanto a mente dele está ativa, ele vai passando por cima e vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, até um ponto que ele entra em colapso. E aí ele não consegue mais, aí é a hora que trava. Então, existem casos que a pessoa, como você disse, eu não vi quando começou, não vi quando esse processo se iniciou, porque em muitos momentos ele pode também estar nesse ciclo. Fazendo, não, é aquilo ali que agora vai resolver, não, eu vou fazer esse projeto, a coisa vai acontecer e vai, e não acontece, aí entra o caso que ele não consegue resolver. Então, da maioria das vezes, é uma pessoa externa que vai ter esse tipo de leitura, né? Por exemplo, tem algum sinal que a pessoa, opa, preciso de procurar alguém para conversar, de vez em quando alguma crise dentro de casa ou no trabalho, o que a pessoa, tem algum sinal primeiro que a pessoa pode se alertar para um começo de depressão? Existe... Então, é muito... É de pessoa para pessoa, depende, tem pessoas que, igual tu falou, tá rindo e tá depressivo, tem pessoas que já tá lá deitado e não quer. Sim, você não vai ver quando começou, porque... Em muitos momentos, o sorriso é uma forma de esconder a dor. Sim. É uma forma de esconder essa tristeza, né? E aí o indivíduo você vai lidando com ele na igreja, rindo, brincando, e tá tudo bem e tal. Quando você vê do nada, o fulano não aparece mais, não veio mais, já está introspectivo, já passou o processo e já startou. Começa e acaba abandonando devagarzinho uma coisa, abandonando alguma coisa. Você jogava uma bola no jogo, daqui a pouco para de jogar, você ia para a igreja, todos os cultos, já um culto vai faltando, vai indo no outro, e vai tirando a sua vida social. E acaba se aprisionando, né? Por isso que é tão importante a gente perceber as pessoas, né? Eu já ouvi muito falarem assim, as pessoas, isso é falta de ocupar o tempo, isso é falta de ocupação, porque pobre não tem isso, porque tem que trabalhar, rico não tem isso, porque tem o negócio. E eu já vi casos que, como você falou, isso me fez lembrar disso, a pessoa tá realmente, entrar na depressão, às vezes, por excesso de coisas que ela tá fazendo e que ela não dá conta. Então, assim, hoje eu vejo, e queria até que você visse se isso realmente é real, que a ocupação, o excesso de ocupação não evita que você tenha depressão. Então, esse negócio que o povo diz assim, depressão é a falta de ocupação, isso não existe. Não existe, não existe. Pelo contrário, existem pessoas que estão muito ocupadas e muito depressivas ou muito ansiosas. Porque quanto mais demandas você acumula, mais ansiedade para atender essas demandas você vai produzir. Então, o seu estado de alerta vai estar cada dia mais intensificado também. Porque tem casos também que a pessoa vai ter depressão e ansiedade. Isso que eu ia perguntar, a ansiedade leva a depressão ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pode ter relação. Pode ter relação. Porque assim como você tem esse acúmulo, a gente muito fala isso, né, que a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro, de preocupações futuras. Mas você pode estar nesse exato momento também se preocupando com coisas que aconteceram no passado de gerar uma certa ansiedade. Como você pode também já estar depressivo e não ter uma esperança de que um futuro melhor possa acontecer. Então, não tem correlação com o passado ou com o futuro. Tem com as suas percepções do que a vida foi e do que a vida será. E do momento em que você passa atualmente. Então, uma coisa pode estar correlacionada com a outra, como pode também estar acontecendo separada uma da outra. Só depressão ou só ansiedade, ou as duas num combo só. Entendi. Eu vi um pastor uma vez falando assim, quando as pessoas perdem, existe o tempo de luto. Você tem que sofrer por esse luto. Sim. Porque se você não sofrer, futuramente pode ter um bloqueio naquilo. Então você marca um tempo, sofre e depois tenta sair desse... Claro que você sempre vai lembrar, perder um filho nunca vai sair da sua cabeça, perder uma mãe nunca vai sair da sua cabeça, mas a vida prossegue. Né? Foi igual o Davi, que estava vestido do laço. Depois que o filho nasceu, o pessoal já ficou assim, o filho morreu e ele se saiu, o pessoal não entendeu, porque era para ele estar de luto, mas ele falou assim, o que eu pude fazer quando ele estava doente em vida, eu fiz. Agora que ele foi, não tem como fazer mais nada. Então, a princípio ele já sabia que Deus ia levar, que Deus já tinha falado pro profeta que ia levar. Então ele estava tentando ali conversar com Deus, para Deus, mas Deus já tinha firmado a palavra dele. Quando Deus firma a palavra, não tem conversa. O luto é algo assim que é também muito interessante. Quando você não fecha esse ciclo, você mantém aquela sensação, né? Aquela emoção relacionada àquela pessoa. Por exemplo, o luto, o que ele é? Parte de você que morre com aquele que foi. Por isso que o luto dói tanto. Por exemplo, uma esposa que o marido morreu, por exemplo.
ninguém nunca mais vai olhar aquela mulher como aquele homem olhava. Ela pode ter outras pessoas na vida, ela pode ter outros... Porque a percepção é individual. Sim. Então, o que esse homem dava a essa mulher, o que ele dava a ela de carinho, de afeto, de acolhimento e até de briga, de confusão, seja o que for, só ele tem a capacidade de dar naquele modelo. Quando ele se vai, isso morre junto com ele. Por isso que dói tanto o luto na gente, porque parte do que nós somos para o outro vai com ele. Então, como o Davi consegue ressignificar isso de uma forma intensa nesse texto? Ele não tinha muito nessa criança, da percepção nele. Parece um pouco cruel em relação a isso, mas você pode perceber que o luto, quando você convive um tempo maior com a pessoa, é mais doloroso do que em pequenos períodos de tempo. Né? Conhecimento, intimidade, tudo isso gera... Nós perdemos um bebê, minha esposa tinha 5, 6 meses aproximadamente, Heitor, e ali eu fui fazer o sepultamento, ela estava no hospital, etc. Eu não consigo imaginar uma condição como aquela para outro filho meu. A convivência ter sido maior. Sim, sim. Né? Então, assim, o que aconteceu, eu tive uma capacidade, vamos dizer assim, de ressignificar mais rápida do que se fosse, né? Deus que me perdoe e que isso não se transforme em uma sentença, mas eu não teria aquela capacidade de ressignificar aquilo. Então, quanto mais tempo você convive com uma pessoa, mais difícil é você encerrar aquele luto. Existem casos também que aquela pessoa já começou, de certa forma, a perder em você o significado que ela tem. Então, vão ter situações onde você, por exemplo, pessoas que estão acamadas, que estão à beira da morte, o médico já sentenciou de que não há como resolver aquela questão. Você começa a se preparar para a perda. Diferentemente de acontecer um acidente de trânsito, do nada você perde aquela pessoa, o impacto é maior. Então, você pode perceber que a nossa leitura da perda é tão importante para vencer o luto. É de suma importância, melhor dizendo, para vencer o luto. Como nós nos comportamos antecipadamente, quando é no caso de luto de uma pessoa que está acamada, ou quando perdemos de uma forma abrupta. Tipo uma preparação. Você já sabe o que vai acontecer. Só o tempo e Deus... Né? Claro que ainda mediante a fé a gente tem, o Senhor pode curar, o Senhor pode agir. Sim. Mas também pensando nesse caso, a gente pode ter pessoas que podem ter uma decepção com Deus, a princípio de, Senhor, eu orei, eu pedi e o Senhor levou. Eu conheço uma mãe que perdeu um filho que, assim, ela tem a fé de Jesus, mas ela falou comigo uma vez que se decepcionou. Né? E querendo ou não, é porque os planos de Deus é totalmente diferente com Deus. A gente, assim, eu falo, Deus é totalmente diferente. A gente pensa uma coisa, ele faz outra, a gente quer uma coisa, ele quer outra. E fala, Senhor, tá difícil assim. Aí a gente acaba sendo até injusto com a pessoa que está sofrendo, né? Sim. Porque pode parecer que, por que eu estou intercedendo tanto? É para atender a minha demanda ou para que ele seja curado e parte de mim não morra com ele? Né? Então, tem pessoas que vão estar pagando esse preço, orando, mas segundo os seus desejos, e não segundo o desejo de Deus. Por isso que o Pai Nosso ele é espetacular, porque ele vai falar que faça a sua vontade, seja feita a sua vontade, até levando um ente querido. Ah, mas Deus vai levar... porque o Evangelho não se concentra no meu umbigo, não é a minha vontade, né? Então, tem pessoas que vão passar por isso e vão sofrer essa dor, mas que Deus já tinha tudo lá organizado, planejado, e aquele momento não poderia ser diferente se não fosse assim. Se não levasse, de repente, Deus perderia aquela pessoa, a salvação daquela pessoa. Então, eu quero que o indivíduo esteja aqui. Não, Senhor, mesmo que seja numa cadeira de roda, mesmo que seja de quê? Você entende? Eu cuido. Eu já ouvi várias pessoas falando, cuido, eu ficava cuidando, não precisava, né? E a pessoa sofrendo, a pessoa naquela e prendendo, não é que a gente consegue isso, mas querer prender aquela pessoa aqui numa vida que é totalmente passível de frustrações, decepções, tirando ela da glória. E ela salva, não, mas eu quero que esteja aqui na cadeira de roda. E o cara está ali no leito, não, Senhor, eu só quero que ele me deixe ir. Deixa que eu vou, quero ir morar no céu e tal. Olha, eu queria ver com você uma coisa que é muito difícil. Como um familiar lidar... Assim, eu falo mais de depressão, porque depressão, ele te suga. A pessoa, quando você está perto de pessoas que têm a depressão, você quer ajudar tanto, você quer
fazer tanto como se fosse levanta e anda. Sim, Fazer igual, né? Levanta e anda. E não, aquilo não vai, e aquilo acaba... os familiares acabam sentindo como... E você não pode julgar. Porque é uma doença. É uma doença. Como você não cair junto? Como um familiar não acabar, ao invés de ser um, acabar sendo dois? Como o familiar lidar com uma situação dessa sem julgar, entendeu? É muito difícil realmente, Nathalie. Geralmente, quem tem problemas depressivos adoece quem está à volta. Isso é difícil das pessoas que estão ouvindo, mas é uma realidade, porque eu não quero trazer mais peso para quem está em estado depressivo, que é uma patologia. A depressão, ela não é algo que acontece por fruto de uma intempérie, que eu quero ficar depressivo. Não é isso. Claro. A pessoa acaba acontecendo, e enfim. Mas quem está em volta dificilmente consegue lidar com aquilo totalmente tranquilo. Você vai ser impactado. A gente vai ser afetado pela dor do outro. Não tem como. A grande questão é que nós desassociamos doenças emocionais com doenças físicas, fisiológicas. Eu tenho mais paciência de suportar, por exemplo, alguém que está com câncer em estado terminal, do que suportar alguém que está no estado de depressão ou de ansiedade generalizada. É mais fácil para mim dizer que é uma frescura do que eu falar para alguém que está com câncer. É uma frescura você estar com câncer. Mas a proporção é essa. A dor é essa. Eu tenho, tá no balão, com Covid, tá ali com um respirador e etc e tal. Não, vamos orar, vamos interceder. Mas nós não temos essa mesma capacidade de interceder por pessoas que estão nesse processo depressivo ou de ansiedade ou qualquer outro transtorno mental. Esse tabu precisa ser quebrado. Tem que ter a mesma proporção de preocupação, de dedicação, de empenho, de tolerância. Mas assim como alguém que está com câncer no estado terminal vai adoecer os familiares, alguém que está no processo depressivo de ansiedade também adoece. O meu irmão estava falando com você sobre a fé em relação à depressão. Uhum. Como que a fé ela pode ajudar quem está com depressão? Né? Porque, assim, a doença não é falta de fé, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O que a fé, primeiramente, antes de a gente falar o que a fé ajuda, a gente primeiro precisa entender qual a diferença da fé e da depressão. E o que os dois têm em conjunto, ou se não tem nada a ver, entendeu? Queria que você pudesse explicar. Bom, a fé, ela te transporta, né? Ela te dá uma capacidade de ver no futuro, de uma forma subjetiva, sim, claro, mas sim. ela tira você do estado que você está, atual. Por isso, nessa definição que usamos aqui no início, que é um firme fundamento de coisas que se esperam e não se veem. Se esperam, ou seja, existe uma esperança de algo que possa acontecer lá na frente. Então, eu acho que a fé tem esse poder de te fazer ver que é possível sair do estado em que você está. Tanto que muitas pessoas que estão nesse quadro, elas pedem a Deus para que saiam daquele quadro. Pedem a Deus ajuda e tal. Mas existe uma desarmonização química e hormonal nesse cérebro. Existe a necessidade de procurar um psiquiatra, de procurar um terapeuta, de mudar o seu ambiente em que você está. Não é só dizer, Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha pressão alta. Eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que tomar medicação, eu tenho que procurar um cardiologista, fazer atividade física. Existem casos e casos. Deus pode curar a depressão? Pode. Deus pode curar um câncer? Pode. Uma pressão alta? Pode. Mas se fosse para Deus curar tudo, não existiriam médicos nos postos de saúde. Sim. Sabe? Então, por que a fé pode fazer com que o nosso coração esteja mais predisposto, vamos dizer assim, para a cura da depressão? Porque ela produz esperança nesse indivíduo. Ela dá a ele a possibilidade, de repente, acreditar que é possível sair daquela condição. Uma vez acreditando, junto com a terapia, beleza, você tem essa expectativa, então vamos lá, vamos tomar uma medicação para poder organizar o teu cérebro um pouco mais, para poder te equilibrar com os elementos químicos que são necessários, e agora vamos mudar o teu ambiente, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar sol, vamos fazer relações mais sociais, mudar toda a expectativa que aquela pessoa... E gradativamente o processo vai acontecendo. Nenhum caso é irreversível. Nenhum caso é irreversível. Tanto para Deus quanto para a fé, ela te dá força para você lutar.
Exato. né? Na verdade, você vai continuar sentindo a tristeza, a vontade de não ir, a vontade de querer ficar, mas a fé e a esperança de que isso vai te fazer curar, faz você, olha, eu não queria, mas eu vou. Hoje eu começo caminhando um pouquinho, amanhã, é isso? Na força do ódio mesmo. Você na precisa, força do na ódio. Força do ódio. Sem vontade de ir, mas você vai. E a fé que eu estou dizendo, não é só a fé em Deus, especificamente falando. Claro que a fé em Deus é um fator que... Mas a fé de que ela vai conseguir sair daquela situação. Seja qual for o fator espiritual que vai impulsioná-la a sair daquilo ali. Né? Então, a gente fala hoje aqui num Redescobrindo Deus porque a nossa fé está fundamentada em Deus. Sabe o quanto isso pode gerar impacto em nós, mas outras pessoas que estão nos assistindo, elas vão ter a sua fé de que elas podem resolver aquela questão. Pode, de repente, demorar um tempo a mais. Depende muito dela. Depende dela. Foi o que eu já falei. Não é a depressão, ela não é uma dor de cabeça que você vai lá e dá um remedinho para passar. Ela depende de você, muito de você. Então, a fé, ela te ajuda, né? A você acreditar em você. Porque muitas das vezes, eu já ouvi várias vezes falando assim, eu não consigo, eu não tenho força, eu quero. Você acha que eu quero estar nessa situação? Eu não quero, mas eu não consigo. E a fé é onde você entra. Quando você entra uma pessoa e fala assim, tenha fé em Deus. Na verdade, é a fé para te impulsionar para você tomar as outras atitudes, porque sozinha é difícil. É isso que eu ia falar, né? Que você está falando um exemplo, a pessoa que tem um câncer, uma pessoa que tem uma depressão, e a pessoa julga, é diferente. Mas assim, a depressão depende mais de si próprio, de você ver, você reconhecer aonde que está te fazendo mal. Porque querendo ou não, a gente fala assim, mas você tem o quê? Ah, não sei. Mas a pessoa sabe, não entende, de vez em quando, mas tem um sinal que a pessoa, aonde começou. Um exemplo, porque eu já tive tempos de ficar um mês de cama, de não sair. E o pessoal, pô, tu tá assim chorando, porque toda hora tá brincando, não quer levantar. Só que no final, eu falo, não sei o que é não, mas no final eu sabia. Eu sabia. Talvez, não sei se é com todos isso, estou falando assim, pelo meu ponto, pela minha experiência. Né? Então, eu acredito assim, depende mais, para você sair da depressão, depende mais de mim, de eu tentar, né? Porque não é fácil, igual ela falou, tomou um remédio e passou. De eu tentar ver o que está comigo e o que eu quero, aonde que eu quero estar. Então, depende mais da gente do que qualquer um exemplo, qualquer outra coisa. É realmente muito relativo, porque existem situações, por exemplo, que eu já encontrei em análise de casos no curso e tal, na faculdade, em que o indivíduo havia passado, uma mulher havia passado por um abuso na infância, numa faixa etária de tempo da vida, e que ela não lembrava daquilo. Não lembrava. E ela estava em estado depressivo. Quando ela chegou à puberdade, ela começa a desenvolver transtornos, o transtorno depressivo. Ela começa a ter sintomas, como a gente vinha falando aqui. E ela não tinha vontade para nada, e ela não conseguia entender de onde vinha aquilo. Entendi. Ela não tinha a origem, porque a nossa mente, ela vai trabalhar para esquecer determinados pontos, para que você possa ter um pouco de convivência melhor com a sociedade num todo, para você poder ter um pouco mais de harmonia para poder conviver. Então, a sua mente te protege, ela esconde determinadas coisas para que você... Por isso, em dados momentos na terapia, você às vezes está falando sobre uma coisa e vem outra desconexa no assunto. Freud vai trabalhar a associação livre exatamente por isso, porque tem assuntos que vão aparecendo durante essa associação livre, que é a fala sem filtros, e a pessoa não consegue entender porque ela começou a falar de amarelo e está terminando de falar de roxo. Porque aquilo vai ter uma conexão emocional que está ali por algum motivo. E aí você começa a trabalhar naqueles pontos que aparecem. Às vezes é uma linguagem corporal, ou às vezes é um jeito de falar, uma palavra que é falada com muita frequência durante as sessões, o jeito de se portar. Aquele é o ponto. Tem alguma coisa ali que está conectada e que está, de repente, escondendo algo que foi tamponado ao longo do tempo. O tamponamento que a gente trabalha dentro da psicanálise é como se você, por exemplo, imagine um buraco no asfalto, a prefeitura vem, joga por cima aquela capa ali e tal, mas o que fundamentou aquele buraco, nem sempre ela vai cavar, tirar a infiltração, para então depois ela vir com uma outra capa por cima. Então tem casos e casos. Tem casos que você vai lembrar e tem outros que não. Pôs aqui um exemplo, eu tenho muita coisa da minha infância que eu não lembro. Minha irmã fala, tu lembra? Minha irmã fala, não lembro. Acho que o corpo ele bloqueia algumas coisas para você
para você não cair nessa depressão, uma coisa te tira. Né? Da minha infância eu quase não tenho muita lembrança. Né? Mas gera, né? Eu acho que tudo tem, toda depressão tem um fundo, né? Só que muitas das vezes você não sabe. Quantas vezes você está numa tristeza e tal e pergunta para você, por que você está triste? Mas o que? Você tem tudo que tem. Essa é uma palavra, essa é uma frase. Você tem tudo, né? Eu já ouvi muito, assim, pessoas falando, você tem tudo, você tem condição, você tem seus filhos com saúde, e a pessoa se culpa, porque a pessoa fala, eu tenho tudo, mas por que eu tenho esse sofrimento? E aí são coisas que muitas vezes a pessoa não sabe, mas que numa terapia, isso faz a terapia. A terapia é mostrar para você coisas que você não lembra e que às vezes aquilo está te afundando. Esse é o sinal da terapia. Isso aí foi o que eu falei uma vez com a minha psicóloga. Eu falei assim, eu não aceito estar triste. Por que você não aceita estar triste? Eu falei, porque eu tenho tudo. Eu tenho esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um bom salário, eu tenho uma casa maravilhosa. Eu não aceito estar triste. Ela falou, você não tem que aceitar. O que acontece? Isso é um sentimento. Não tem como controlar um sentimento. Sim. Você vai ser grata a Deus como você é, do mesmo jeito, mas existem sentimentos que não controla, vem em você. Você tem que achar o que fundamenta ele. Isso aí. Como a Nathalie pontuou, a terapia é isso. É como um trabalho, a psicanálise trabalha muito isso, é como um trabalho de escavação. Ela vai escavando o seu inconsciente, vai buscando questões lá. Por isso, análise de sonhos, por isso, análise de xistes que acontecem ao longo da sessão, comportamental, os mecanismos de defesa. Por que eu estou tendo tanta defesa sobre aquele determinado ponto? Tem algo ali que eu não quero falar e todas as vezes aquilo me desconforta, eu não consigo entender. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que falam, meu santo não bateu com aquela pessoa ali, né? Na linguagem popular. Sim. Mas em muitos momentos Freud vai dizer que existe alguma coisa naquele indivíduo que eu não estou tendo uma certa sintonia com ele, que me lembra uma outra situação que me trouxe um desconforto. Estabeleceu lá atrás algum trauma, alguma questão do tipo, sabe? E aí, de imediato, eu não gostei dessa professora. Não gosto da aula dessa professora. Cara, por quê? A didática é ruim? Não, tudo é bom, mas eu não gosto dessa pessoa. Tem alguma coisa naquele indivíduo que te conecta a uma outra questão do teu passado que você não resolveu. Eu costumo dizer que tudo que você passa mal te faz passar mal. Se você passou mal por uma situação, se você não soube como lidar naquela situação, no futuro você vai passar mal por aquilo que você passou mal, no sentido de passar e no sentido de sentir. Então, é inevitável. Você não tem a opção de não sentir. Porque tem alguma coisa que está mal resolvida lá atrás. Tem que futucar aquele trem lá, achar onde está o ponto, para poder então dar um outro significado, uma outra leitura. Porque quando você chega a uma fase adulta, você tem a capacidade de entender que aquele menino, por exemplo, como você trouxe do exemplo, que o pai falou que ia ali e não voltou até hoje, ele tem o poder de hoje, na vida adulta, poder perceber que os movimentos que ele tem hoje são fundamentados nesse abandono da infância. E aí ele então escolhe se ele vai ser guiado por aquilo ou não. Mas se você não vê, você não consegue ressignificar e nem dar um outro rumo dali por diante. Ele percebeu. A palavra-chave foi porque ele percebeu o abandono. Porque tem gente que nem percebe. Não foi por causa disso e nem se lembra. Esse assunto é tão interessante que a gente vai dando, né? Eu ouvi falar que fé, ela é espírito. E depressão, ansiedade, ela é alma. E eu quero saber se isso realmente é real, por isso que uma coisa não tem nada a ver com outra, assim, que uma doença não tem nada a ver com falta de fé, ou às vezes tem a ver até com não tem nada a ver uma coisa com outra nesse sentido, entendeu? Bom, isso aí parte do princípio da teologia, que é da tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Aonde a fé, ela vai estar se desenvolvendo no espírito e ela vai afetar os outros âmbitos também. A alma é a sede das nossas emoções. Sim. É onde elas acontecem. É onde ali tudo que aconteceu ao longo da vida vai estar sendo produzido. E o corpo é onde nós temos contato com os ambientes, né? Onde nós estamos inseridos. Então, entender isso tem que ser um fator fundamental, porque a fé ela vai ter essa conexão direta no espírito. E Romanos vai dizer que o espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a comunicação do céu em nós é pelo Espírito, que passa também pelas emoções e que afeta o corpo, tá? Então, eu posso estar com o meu espírito em comunicação direta com Deus, mas a parte que cabe, as emoções estarem bagunçadas.
E eu posso muito bem não estar com isso bem resolvido, que por sua vez vai reverberar em problemas no corpo. E aí é a questão das sequências que isso vem acontecer. Não tem o princípio da fé, não está correlacionado à fé. Pode ser que as emoções afetem o bem-estar do corpo, como nós falamos aqui. Sim. Queda de cabelo, né, palpitação, coração acelerado, estar ofegante, etc. e tal. É o corpo respondendo uma questão emocional. Assim como quando estávamos ouvindo um louvor que nós não nos emocionamos, o nosso espiritual é tocado e o nosso corpo responde. Então, uma coisa está fundamentada no que é espiritual e outra coisa está fundamentada no que é emocional. Mas a gente precisa entender esse princípio. Corpo, alma e espírito. Não está junto o espírito e a alma. Eles não são juntos, eles são desassociados. Muita gente... na verdade, eu fiquei a minha vida inteira, muitas vezes, antes de estar achando que espírito e alma era a mesma coisa. Não, é diferente, né? Assim, há diferença ou é a mesma coisa entre angústia e ansiedade? A angústia precede a ansiedade. Não, porque eu lembro, tem uma passagem no Getsemane onde que Jesus sobe e falou que está em angústia, né? E falou, Senhor, se possível, faz de mim esse caso. É baseado no que ele já sabia que iria acontecer com ele, aí gerou uma angústia. Angústia é uma coisa de pensar no futuro e ansiedade. Qual é a diferença? Tem situações que podem ser angústias no dia a dia, realmente, não só necessariamente de pensar no futuro, né? Uma situação constrangedora te gera aquele gelo que te pegou de surpresa, você fica meio que estranho. É um tipo de angústia também que você está sentindo ali. Então, é um tipo de situação que o seu corpo vai corresponder também, que também pode ter correlação com a ansiedade, como também pode ter correlação com a depressão, né? Então, está um pouco junto, porque é muito tênue separar essas questões, entende? A gente agora vamos interagir com o pessoal, mas primeiramente eu queria falar uma coisa e deixar para o pessoal que está assistindo uma observação muito séria. Principalmente para a gente mulher, vou falar por eu ser mulher. A gente tem uma demanda, a gente se cobra muito, né? Por a gente ter casa, maridos, aí filhos, e a gente acaba se cobrando e querendo e atropelando. Muitas das vezes, muitas das vezes a minha fé não permitiu que eu entrasse numa depressão. Tá. Porque eu deitada ficava, eu tinha vontade de não levantar e eu falava, Senhor, não permita isso para minha vida. Então, a fé influenciou isso em eu não ter uma depressão. Porque é muita... Por mais que você tenha, muita gente fala assim, mas tal pessoa tem babá, tal pessoa tem funcionário em casa. Não adianta, você tem babá, você tem funcionário em casa, te ajuda, ótimo, mas a responsabilidade e a obrigatoriedade de você controlar as coisas é de quem contratou, de quem tá ali, entendeu? Então, assim, a mulher, ela acaba se cobrando, e aí filho fica doente, aí é trabalho, aí muitas das vezes você tem que eu não posso deixar o trabalho, mas meu filho tá doente, né? Num geral. E isso acaba deixando as pessoas fracas. Muitas vezes eu me senti fraca. E aí, eu quero dizer para as pessoas sobre isso. A gente não é obrigada a dar conta de tudo, entendeu? Eu queria muito... Porque a gente acaba... Isso é uma coisa que a gente acaba entrando em depressão. Porque aí a gente dá... Daqui a pouco o nosso casamento a gente não consegue. Ai, meu Deus, eu tenho que dar atenção no casamento, eu tenho que dar atenção à minha filha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar atenção à casa, a vassoura que acabou, eu tenho que fazer a compra. E aí você acaba trazendo tudo para você, e você acaba entrando, foi no que você falou, quando você vê, você já está em cima de uma cama. Entendeu? E junto com isso tem processo de TPM, pós-TPM, menstruação, período fértil. São 4 mulheres no mesmo mês, então, fora todas essas demandas que já tem. Por isso que 80% dos pacientes em clínica são mulheres. Então. São mulheres. E eu queria deixar isso para as mulheres, para que elas entendam que você não é obrigada, entendeu? Mas que você também tenha consciência de quando você não está aguentando. Né? E que você possa ter um parceiro, uma terapia, se você não puder ter uma terapia, mas você tem um parceiro com o marido, que você possa chegar e falar assim, olha, eu não estou aguentando, porque a gente precisa botar pra fora. É muita coisa que a gente automaticamente se cobra. Muitas das vezes, o marido até, o que você quer que eu te ajude? Você não vai saber fazer. Não vai, entendeu? Vou ter 2 trabalhos, entendeu? Que a gente, mulher, muito assim, mas então, pensa em você e veja se você está aguentando. Se você estiver aguentando, ótimo,
parabéns pra você, mas se você não estiver aguentando, dá uma parada, porque vai chegar uma hora que o corpo vai sentir. Exato. O corpo vai sentir. A gente há de convir também que eu não tenho nada contra o empoderamento feminino, pelo contrário, acho que vocês são muito mais competentes do que nós em muitas áreas. Só que existem questões que acabam expondo vocês demais, a mulher demais, né? Essa necessidade de entrega do que a mídia propõe, do padrão de beleza, do padrão a ser apresentado, é um preço muito alto e caro. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser uma excelente mãe, você tem que ser uma excelente mulher, uma excelente profissional, e nós temos a demanda de ser um excelente profissional. Só aqui, nesse pequeno exemplo, vocês têm 3, nós temos um só. A gente vai chegar em casa e vai ser pai porque a ordem natural dos fatos, no contexto de psicologia social, é que a mulher tem ainda a demanda da casa. Não é que o parceiro não possa ajudar, é uma questão estrutural que precisa ser mexida. É que precisa ser reformulada, mas isso é o que está diante da sociedade atual. É uma sociedade patriarcal. Isso não tem como contestar, porque está posto. Sabe? E aí, ao mesmo tempo, além dessa demanda toda que vocês têm, você chegou em casa, em muitos momentos, e tem um marido que quer só sentar na frente da televisão e assistir a Netflix, ou ver um filme, etc. e tal, porque ele não quer a demanda da casa. Ele foi educado para ser aquele cara que senta no sofá com o controle da mão. Ele foi educado para ser o cara que vai receber o prato de comida na mão na hora do jantar, e a mulher agora é que está tendo essa forma de ver a vida diferente. Mas a nossa geração ainda tem muito desse resíduo da mulher que tem que ser aquela Amélia, tem que atender os padrões da casa, etc, etc. E tal. Uma curiosidade, quando um homem chega a procurar uma terapia, qual o motivo? Não, assim, igual eu ia fazer a pergunta, porque você falou, 80% são mulheres. Sim. Assim, será que o homem é aquele cara, não preciso, não gosto de falar? Eles têm aquele. Claro que todos precisam, assim. Ela já você precisa. Ela falou, você precisa de um psicólogo. Eu falei assim, aí eu fui. Aí ela, e aí, como foi? Eu falei assim, ela já me deu alta e falou que precisava conversar comigo, que eu sou muito bom. Aí ela começou, mentira. Não, eu falei, então você foi uma louca. Porque você precisa real. Cara, mas a gente. Conflitos familiares na sessão de terapia, na clínica de todas as emoções. Olha, a gente, nós dois somos muito engraçados, porque assim, ele entra, ele é explosivo. Aí ele entra, daqui a pouco ele sai, aí quando ele volta, eu falo, já chegou? Tá, o anjo chegou? Então, aí ele, o que houve? Tipo, o que houve? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí sabe o que eu falo? Calma aí que eu vou pegar a câmera pra dar uma olhadinha. Eu fiz o quê? Tipo, falei, deu delay, deu problema. E aí a gente tem, o bom é que a gente tem isso, entendeu? De um orientar o outro, olha, levanta isso, não vai fazer isso, olha, toma, entendeu? E isso acaba um ajudando o outro. A gente tem muito essa parceria. E tem uma outra questão também, nesse ponto que você está colocando, Ju, é porque nós fomos treinados para não sentir. Homem não chora. Homem não... Quando é dito isso a uma criança, é que o homem não sente. E terapia é sentir. Terapia é rever dores. Escavar situações que me machucaram lá atrás, que precisam ser, né, ressignificadas daqui por diante. Terapia, assim, na sociedade atual, não é para homem. Porque o homem não pode. Uma vez a minha esposa até me repreendeu com isso, que o meu filho tava chorando. Eu falei, tá chorando por quê? Você é homem. O homem não chora. Aí ela falou assim, não pode, ele tem que chorar. Exato. Eu falei, realmente pensando, que a gente foi criado assim e acaba passando pros filhos. E vem de herança, né? No meu pai é aquele cara que fala assim, você não vai estudar não, quero que você trabalhe. Estudar pra quê? Estudar não dá dinheiro, que dá dinheiro é você trabalhar. Eu fui criado assim, rígido. É aquele paraibão que sempre, que sempre quis as coisas certas, sempre foi bravo. Isso aí, né? Ele até, eu brinco com ele que até o aniversário dele é no dia do trabalhador, né? Ele é aquele cara, aquele cara com 80 e poucos anos, é o primeiro a cegar. Quando eu comecei a namorar, ele falava assim, ele trabalha? Isso aí. Ele queria ver a carteira de trabalho. Para ele não importava, não precisava estudar. Ele queria saber se o cara era trabalhador, entendeu? Podia ser qualquer tipo de trabalho, mas o cara tinha que ser trabalhador. Aí minha mãe até na época falava para ele assim, ué, porque tu vai contratar? Tu tem carteira de trabalho, entendeu? Bem a cara dela. Ela assim, o que eu ia perguntar, gente? Calma aí, que eu vou lembrar, gente, é muita coisa, mas já tá acabando, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Olha, já vai dar 9 horas. Passou. Não, tá, lembrei. Em relação quando eu falei assim, o que o homem procura? Porque assim, a gente quando vai procurar, a gente tem marido para reclamar,
trabalho para reclamar, filho para reclamar, irmão para reclamar, tudo para reclamar. E eu fico imaginando, quando o homem vai procurar uma terapia, ele já tá, olha... igual eu falei pra ele, ou você vai se tratar, porque ninguém tá te aguentando. Eu vou indicar ele ao meu Rodrigo, meu cunhado, pra aturar você, é só misericórdia. Ele vem pedindo horário de sessão. Olha, gente, benção, né, amor? Benção na tua vida. Não, eu tô falando que quando o homem chega em casa, que é o prato de comida e viver, meu casamento mudou muito. Depois de eu chegar em casa, eu começar a passar pano na casa, eu começar a aspirar. A faxina de casa é minha. Eu falei, amor, a pia é sua, pode deixar aqui em casa, aqui eu que passo o pano, lá em casa perguntar a mulher. Ela faz vídeos, histórias aqui, meu marido é esse. Cara, mas a gente vai apanhar, deve ter uma fila de homens lá embaixo. Eu faço, pergunta ela, eu faço, ou já chego, mas eu vou treinar de 6 às 7 da manhã, 7 horas já chego, já pegando o aspirador, já aspirando no caso, já passando o pano, de vez em quando ela acorda com o aspirador de... Também nessas coisas todas não, tá? Não, também nem isso tudo não, tá? Só essas duas coisas, tá bom. Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo, se o YouTube travou, se não tá. Porque tinha, pra poder a gente falar pro pessoal aqui. Se tá indo. Só tá no Instagram. No YouTube caiu. Deixa eu entrar aqui no Instagram. Gente, vocês estão me ouvindo aí no Instagram? Voltou? Voltou? É isso aí, gente. Ao vivo, gente, vocês vão ver. Ó, aqui, ó. Cada vez vocês vão ver tá mudando o cenário. Vocês vão ver que tem negócio aqui, ó, fazendo assim, ó, que eu não sei o nome disso. Fazendo um negócio assim no negócio. Mas a gente aos poucos vai ajeitando. É tudo muito novo pra gente. O importante é estar falando de Deus. O importante é estar falando de tudo que Deus pode fazer para mudar as nossas vidas. O que vem é só para acrescentar. Então, vocês vão ver cada vez, vocês vão ver uma coisa diferente. Daqui a pouco vocês só não vão ver a gente diferente. De resto, né, vocês vão ver as coisas diferentes. Então, olha aqui. Cláudio Duarte Cortes, boa noite, Lucélia. Vitória, beijo. Marcelo Martins. Meu irmão, esse aí mesmo. É teu irmão? Meu irmão. Aí, ó. Agora, Marcelo, chegou a hora de você contar aí, não! Ó. Cadê? Entrou? Voltou. Deixa eu botar aqui, cadê? Aí, Marcelo, você tá aí? Chegou a hora de você contar aí as coisas aí, ó. Se ele faz isso. Cadê a Zen? Daqui a pouco ela vai colocar aí algum aí, comentário que vai me deixar... É Zeneide ou Zenaide? Zeneide. Zelane. Nossa. Zelane. Olha, tá Zelane, eu juro que eu iria falar Zelane. Hein? Fala aí, Zé. Ele faz as coisas lá, bota mesa de café da manhã. Bota a mesa de café da manhã, mas deve falar assim com... Será que você fala com os homens, olha, você tem que chegar lá, fazer isso? Porque muitas das vezes a gente sabe o que deveria fazer, mas isso aí. É o que eu tô fazendo. Isso aí, Zé, gente. não fala não, depois eu faço um pix, tá, Zé? Isso é bom. Gente, eu queria... Alguém tem uma pergunta para fazer que a gente não tenha feito? Deixa eu ver se voltou aqui para... Ó, Cláudio Braga. Boa noite, a paz. Deixa eu ver. Pastor, antes o pessoal tá perguntando aqui, mas tá vendo ali, um versículo da Bíblia que marcou, você tem alguma coisa assim, um versículo que marcou a sua vida, que você guarda? Eu sei que tem vários e vários versículos, mas sempre tem um que chama a nossa atenção, que marcou a nossa vida. Tem algum versículo, alguma história ou da Bíblia, algum personagem? Eu até separei aqui, eu acho que nesse conteúdo que a gente está tratando, o Salmo 102, ele é muito pontual, que ele vai dizer assim, deixa eu ver... Senhor, ouve a minha oração e escuta a minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, porque meus dias somem como fumaça. Como brasas ardentes, meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e ossos. Sou como uma coruja no deserto, como uma pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam e zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com a bebida. Por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantastes e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como o capim.
essa nova versão transformada, que eu acho que muitos acreditam que foi Davi, outros que foi Daniel, outros até que foi Neemias, falando, aí uns acreditam que, os historiadores, que foi a revolta de Absalão contra Davi, outros acreditam que pela queda de Jerusalém e tal, e o cativeiro de Babilônia. Mas mostra como o escritor desse salmo, ele estava profundamente depressivo. Percebe? O texto vai seguir mantendo essa fé e essa esperança. Mas os sintomas relatados aqui, ele perde o apetite, ele fica sem dormir, ele sente que está como pele e osso, porque a falta de alimentação, obviamente, perca de peso, né? Então, tamanha angústia, ele diz que ele estava sentindo como se estivesse queimando por dentro, os ossos queimando, aí a gente tem muito hoje da fibromialgia também, que tem relação direta com dores inexplicáveis no corpo, e alguns acreditam que tem correlação também com questões emocionais, né? Tem até um pastor, se não me engano, que já teve, não sei se foi o Camilo, mas algum pastor que teve na nossa igreja que falava muito sobre isso, que é a doença das esposas de pastores, a fibromialgia. Olha que coisa pesada, foi um comentário, não me perdão se não foi o pastor que falou isso, mas o pastor Camilo que falou isso, mas ele foi pontuado isso, que as esposas de pastores acumulam tanto, porque elas nem nome têm. Agora que está tendo, mas eram esposas de pastores. Aquela ali é a esposa do pastor, ela não é a pastora, ela é a esposa do pastor. Então ela é que acumula a demanda desse homem, que em muitos momentos não tem para quem compartilhar, não tem com quem dividir, só tem a mulher dentro de casa. E em muitas igrejas aqui em Xerém, durante muito tempo, os pastores foram, de certa forma, consumidos por essa igreja. Porque enquanto você está servindo, enquanto você está entregando, está tudo muito bem. Mas quando você para de produzir e tal, vem outra pessoa reposto, remorto, e vida que segue. Então, esse homem, para lidar com isso, é muito difícil. Então, eu vejo muito esse texto com esposas de pastores que passaram por esse processo. Foi o que mexeu muito comigo. Eu vi muitos pastores aqui em Xerém vivendo processos dolorosos, tentando fazer o melhor pela igreja, mas às vezes as coisas não funcionam como deveriam, ou como se esperava. E isso vai gerando situações de frustração. Então, esse texto do Salmo 102 fala muito comigo nessa questão emocional. E faz muita gente até sair da igreja, né? E outros pastores até... Sim. Quando você tem uma decepção, isso era uma das coisas que quando eu entrei na igreja, o meu pastor líder, ele falava isso, cuidado que as pessoas podem te magoar e tal, mas você tem que ver que seu propósito é Deus e não as pessoas. Então, por isso que hoje em dia, a igreja evangélica, né, ela é muito discriminada por alguns, porque é muito, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E, na verdade, você não tem que ir em prol de gente, de pastor, de presbítero, de diácono, você tem que ir em torno de que aquele que está lá, ele não diz para você fazer o que ele não faz. A gente tem que ser imagem e semelhança dele. Então, o que está ali, ele é fiel para cumprir, ele realmente é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que transforma a tua vida. Então, nunca pense, não vou para a igreja que eu não gosto disso, porque eu sou uma dessas, que eu já falei isso. Então, nunca deixe de se encher, de ir atrás. Você vai, quando eu entrava na igreja, eu entrava... muda, saía calada, entrava de cabeça baixa, sabia nem quem era quem, porque o meu foco era um só, entendeu? E ali, aos poucos, você vai se turmando, porque quando você procura tá na presença, você vai chamando pessoas ao teu redor também para te encher, porque às vezes você precisa também, né? E é muito legal. Eu li uma coisa hoje que eu achei sensacional. Você não tem que deixar de estar com cristãos. Você só não pode deixar de ser cristão perto de quem não é. Sim. E eu achei isso, interessante, porque você não... Quem disse para você que você tem que parar de beber para entrar numa igreja? Quem disse para você que você tem que parar de fumar para entrar numa igreja? Quem disse para você que você tem que parar de andar com seus amigos de hoje quando está na igreja? Sabe por quê? Você não precisa nada disso. Quem te convence não sou eu. Quem vai fazer você parar não é o irmão do lado que está vendo você na igreja. O irmão fuma. Vão falar. E problema, porque quem te convence é o Espírito Santo e é o Senhor que vai fazer você não ter mais vontade. Eu xingava horrores. Hoje, eu não consigo. Trava. Entendeu? E não foi não foi o Christian, não foi outros pastores que me fez ser diferente. Uma vez eu vi o Lázaro, né, o irmão Lázaro, num testemunho dele, ele falando isso,
que ele estava fumando, ele não conseguia parar de fumar e estava na igreja. Até que um pastor falou para ele assim, olha, não dá para você continuar aqui, você tem que sair daqui. E aí ele ia para o mundo, ele falou, não consigo, começou a ter esse arrependimento, essa tristeza de não estar agradando a Deus, né, que bota Deus e sempre ele desagrada. E aí foi onde um outro pastor falou para ele, não, você não vai, vamos orar, vamos fazer tal. E ali ele parou de fumar. Entendeu? Ou seja, ele poderia ter saído. Então, por isso que você não pode ficar com pensamento no que os homens acham, no que outras pessoas acham, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, é isso que eu digo para vocês, que vocês, se vocês vão na igreja, sabe, o louvor. Eu comecei muitas vezes indo pelo louvor. Hoje eu já amo a palavra. Entendeu? Mas minha vontade era ouvir o louvor e depois, na hora da palavra, isso é muito chato, não entendo nada. Não entendo nada, gente, do que fala. Hoje em dia, eu amo a palavra, então se permita a não gostar da palavra, mas vá. Se permita a não ter, eu não estou afim de orar, mas ore. Se permita, entendeu? Que você vai ver, filha, que as coisas vão. Eu conheci uma pessoa que ela tinha muita dificuldade com isso, de ir lá na frente, ter oportunidade. Ela fala, não quero, não vou, não adianta. Mas enfim, agora está aqui. Eu falava, por que Deus quer isso? Por quê? Senhor! Gente, sério, eu chorava real, chorava de chorar mesmo. E não que eu ainda não tenha pavor, mas diminuiu, entendeu? E eu chorava, eu tentava entender por que Deus fazia isso, cara. Aí eu falava tanto assim, pra que ele quer que eu fale da palavra dele? Pra quê? E aí hoje eu entendo, gente, se permita, obedeça, entendeu? Faça igual isso daqui, ó. Ele tá se permitindo. Todas as vezes ele manda mensagem pra mim na terça-feira, posso desistir? Não. Posso não ir? Não. E eu falo pra ele, eu confio em você, Deus confia em você, e se Deus te escolheu, tá aí, ó, entendeu? Se permita, que o restante Deus faz. Porque na verdade é um processo, né? Tudo é um processo na vida, em qualquer lugar. Eu vi um pastor falando assim, até Cristo teve o processo, ele podia muito vir já adulto, vir fazer e morrer. Não, ele foi criança, passou por aquilo, então tudo tem um processo. Você vai na igreja, aceitou Cristo, ela falou, tá fumando, tá bebendo? Permaneça. Erramos por não conhecer as escrituras do poder de Deus. A escritura ele vai entrando, a palavra, o verbo é Cristo, ele vai entrando no nosso coração. E ali, rapidinho, vai deixando de ter. Eu fumava antes de entrar para a igreja. E Deus me libertou. E acredito que se a pessoa realmente entregar o coração, ele vai libertar. Faz com o que tem, né? Faz do jeito que tá. É isso aí. Não espera a perfeição. Não. Se esperar se libertar para entrar, filho, esquece. Não vai, não entra. Não entra. Eu tenho um primo que, acho que ele tá até online, que ele diz assim, eu não gosto de ir pra igreja evangélica não, porque eu tenho vontade de chorar. Eu choro muito. Aí quando você falou o negócio do homem, de não poder chorar e não se permitir, eu lembrei dele, entendeu? Porque ele fala, eu gosto de ir, eu me sinto bem, mas eu choro. Aí eu não gosto de ir. Aí eu falo, entendeu? Eu falo, cara, a melhor coisa que tem é você chorar num louvor e você se derramar e você, Senhor, entendeu? Porque é muito bom, entendeu? Isso acontecer. Então, gente, vamos finalizar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Deixa eu ver se tem mais. Pensei que a Keké estava me chamando aqui. Deixa eu ver se tem mais. Se a gente já falou tudo que tinha que falar, que era tanta pergunta. Tananana. Valrenga? Meu irmãozinho. Zelaine Rio. Caca. Aí, Zê. Aí, é melhor chamar de Zê. Botou V.A. Aurenga. Meu irmãozinho. Botou aqui. Gente. Aqui, ó. Foi muito bom. Pastor, muito obrigada. Prazer, é um assunto que ele... não esgota, né? Ele não esgota. Você falou exatamente isso. É um assunto que vai. É um assunto que é bom pra gente também, né? Porque todos nós temos aquele momento que a gente quer simplesmente... eu queria ir pra eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo minha casa, eu amo meus filhos, eu amo minha casa. Mas eu queria ficar sozinha, sabe? Queria, assim, que nada acontecesse, que ninguém ligasse, que... Eu sempre falo isso, gente, mas eu não posso, sabe por quê? Meu marido chama
ambulância. Se ele me mandar a mensagem, eu não atender, ele vai chamar a polícia. Eu não tenho direito de foragir. Eu não tenho direito de fugir, entendeu? Que ele me cata. Mas isso é uma vontade que eu acredito que muita gente tem, ainda mais a gente que tem a demanda, o homem também a demanda de prover, muitas das vezes está sem um emprego, muitas das vezes não está provendo como deveria, ou às vezes perdeu, e aí se torna também um peso muito grande. Né? Então, assim, é um assunto muito bom, que vocês possam ter sabedoria, que Deus possa entrar no coração de vocês para que vocês saibam como lidar com pessoas que têm depressão, com pessoas que têm ansiedade que está na sua família e com pessoas também, e com vocês próprios, porque a gente precisa ter o discernimento de quando e quando não é, né? E aí, muito obrigada por tudo. Não tenho mais nada para agradecer a cada um que esteve online, né? E vai ficar o vídeo lá, depois quem não estiver online pode ficar à vontade para ver. Foi maravilhoso, foi uma satisfação, um prazer imenso te conhecer. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja sempre essa pessoa que a gente olha o brilho do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu só perguntar se eu esqueci de alguma coisa. Esqueci de falar alguma coisa, gente. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos ajeitar esse negócio aqui que tava tremendo aí, que apareceu, que a gente estava preocupado que aparecer, mas apareceu. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Meu pastor, como não te agradecer, né? Você ter tirado tempo, porque esse homem tem tempo para nada, gente. Tem tempo para nada. Faz faculdade, atende aquela mulherada. E você ter o pastor que te aconselha, que cuida de você e ainda tratar das suas emoções, cara, como que eu não sabia que existia isso antes? Assim, ter as duas coisas, sabe? Como tratando o seu espírito junto com a sua alma. E muitas das vezes aquela história, vamos fechar aqui, vamos fechar e virar um gabinete, né? Então, realmente, porque é isso, é tratar de você com o coração. O pastor tratar de você com alma. Não é só terapia, não é sobre só terapia. É sobre tratar você, seu espírito, para que as coisas andem. E isso gente, isso é fenomenal. Até em falar, assim, é uma coisa que tinha que existir a vida toda, desde sempre, né? Você conseguir tratar seu espírito, sua alma, ao mesmo tempo. Porque muitas vezes você vai lá, só trata suas emoções, mas não, né? Você tá pesado ainda. E tem coisa, gente, que não adianta. Tem terapia, tem aí os medicamentos que tem que se conciliar. Mas Deus é a nossa força maior. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Muito obrigada por ter aceitado de primeira. Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. É isso. Também foi para mim muito prazeroso estar com vocês aqui falando sobre isso, porque hoje arde muito no meu coração quebrar esses paradigmas, esses tabus, né? Porque a gente acaba criando uma esfera muito espiritualizada em determinadas áreas. E o que é emocional a gente acaba deixando de lado, e também o que é do corpo para poder tratar. Eu, particularmente, faço também terapia toda semana para poder atender a demanda. Não tem como eu cuidar das pessoas sem que eu cuide de mim. Minha terapeuta tem dias que ela fica também zoada como eu fico, porque os casos te atravessam, te afetam, né? As situações acabam acontecendo. Então, quando eu percebo aquilo, quando gera uma contra-transferência do que está acontecendo, eu tenho que levar para a minha sessão, para supervisão de casos em algumas situações. Claro que nada é mencionado, mas é um pré-requisito para poder trabalhar. Estudo contínuo, supervisão de caso e terapia individual. Cada caso é um caso. Então, outros terapeutas mais experientes, que são do nosso grupo, que acabam nos orientando como lidar com determinadas situações. E são pastores também? Ou não? Não. A maioria não. Aqui, assim, pastores assim, que atuam mais aqui em Xerém, que eu vejo, sou eu e o pastor Eliezer, que é meu sócio lá na clínica, né? Mas não vejo aqui a grande maioria. Beijo, pastor. Beijo, Eliezer. Ó, foi meu suporte espiritual durante muito tempo. Eliezer, me ajuda, Eliezer. Esse aqui é o meu marido também. Às vezes a gente brigava assim, e ele sempre vai atrás de um pastor, né? Às vezes se eu falar um A, ele vai atrás do pastor. Aí o Eliezer me ligava e falava: o que foi, pastor, que o Rodrigo falou agora? O que foi? Então, assim, aí foi meu suporte técnico. Eu falo meu suporte técnico durante muito tempo, ó. Beijo. E é isso, né? É um prazer estar aqui, chamar de novo, estou aqui de novo, que é muito bom falar sobre saúde emocional. Amém. Gente, beijos. Até a próxima. Terça-feira tem mais. Tem mais. Vou aguardar mais, porque tem delay.